Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um episódio de podcast da PSEC. Eu estou aqui hoje com a Dani, minha sócia. Tudo bem, Olá, Dani? tudo jóia? Estamos concentradas aqui. Temos mais uma participação do Gilberto do Itier. Ele já fez um outro episódio com a gente. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Daniela. Oi, Gilberto, tudo bem? Tudo bem? Obrigada Tudo pela ótimo. Obrigado aí. disponibilidade. Ótimo. Se Vamos em você, frente. Pode se chamar sempre? Pode chamar sempre? Com certeza, a gente tem muito assunto, né? Se você não assistiu o outro episódio, eu vou dar uma resumida, tá muito bacana. A gente falou sobre escassez de mão de obra na construção civil, falamos sobre produtividade na construção civil brasileira, falamos sobre custo, falamos sobre o comparativo da construção tradicional e da off-site, da industrialização. E aí eu vou começar, Gilberto, perguntando, trazendo um pouco de tudo que a gente falou lá no primeiro episódio, perguntar qual que é o papel do Itier em todo esse cenário de escassez de mão de obra, de formação de mão de obra. Só para quem não assistiu o primeiro, o Gilberto, ele é do Itier. Assistam o primeiro, que tem todo o conteúdo lá sobre a pessoa do Gilberto. Maravilha. Bom, o ITIE é uma associação de interesse público. Eu acho que é bem interessante comentar isso, porque a gente olha para a industrialização dos processos de produção de edificações como um assunto de interesse da sociedade brasileira. É a sociedade brasileira que ganha com a industrialização. E vamos falar de quais são os ganhos. Então, nós temos aí já mais de 10 anos. O ITIE é o único instituto brasileiro dedicado à industrialização da construção civil. É uma década de atuação. E, claro, nesses 10 anos, a gente veio construindo uma história sólida nesse que eu chamo de um novo mercado emergente. Então, a gente vem construindo o futuro. A gente lida com a construção desse futuro da construção civil todos os dias. Hoje nós somos o maior ecossistema brasileiro de construção off-site, com atuação em 3 áreas. Área de tecnologia, onde nós fazemos implementação de novas fábricas, consultoria para isso, projeto para isso. A gente faz projeto de fabricação e montagem, a gente desenvolve componentes para as fábricas, né, transforma aquele design de arquitetura, a engenharia civil em engenharia de produto. Nós fazemos prototipagem, a gente tem o único laboratório brasileiro de prototipagem de edificações, onde a gente faz a validação do conceito de projeto. Temos um braço de educação, que é a Faculdade de Inteligência Multiconstrutiva, a primeira faculdade da América Latina de ensino de métodos modernos de construção. E temos o nosso braço de negócios, que é a nossa rede off-site de empreendedorismo, com uma plataforma que é global, uma parceria nossa com britânicos, é uma plataforma para negócios de obras públicas, e uma outra plataforma voltada para a iniciativa privada. Então, a gente tem 2 ferramentas digitais que ajudam aí a gerarmos negócios para as fábricas, para que elas possam fazer negócios, né, no mercado, levando aí os componentes industrializados a serem acessíveis para o público. Muito bom. Bem. Dentre o que a gente já sabe, né, que você informou aí, principalmente em relação à questão de capacitação, o papel do Itier para isso, nós vamos falar hoje especificamente sobre a questão de uma pesquisa que foi elaborada por você, que você esteve à frente. Queria que você falasse um pouco, por gentileza, Gilberto, qual que é o foco da pesquisa, qual que é o público-alvo que foi entrevistado, para a gente poder conversar um pouquinho aqui e trazer um pouquinho mais de informação para o nosso pessoal. Muito interessante essa pergunta. Então, veja, no ano passado, nós fizemos a primeira pesquisa de construção off-site e de métodos modernos do Brasil. Quando a gente pensa numa pesquisa desse tipo, há um desafio inicial, porque os conceitos sobre construção off-site, os conceitos sobre métodos modernos, eles não são conhecidos do público. Então, vocês, como especialistas também nessa área, sabem que quando o público não tem
total domínio do que vai ser perguntado, a gente está diante de um desafio que não é simples. Então, alguns, inclusive, do setor falavam, eu já sei a resposta da pesquisa, para que fazê-la, né? Se nem todo mundo conhece dos conceitos, como que a gente vai trabalhar? Mas precisava existir um início, e a gente sabe que esse é um mercado emergente que só vai crescer. Então, o primeiro papel... Gilberto, quem que foi pesquisado? Desculpe interromper. Nós direcionamos a pesquisa para 3 públicos-alvos. O pessoal que está na construção civil e não trabalha com a construção industrializada, trabalha com métodos tradicionais. O pessoal que já trabalha com construção industrializada e métodos modernos. E o público consumidor desse mercado de construção off-site. Então, a gente tentou direcionar para 3 públicos, para, em primeiro lugar, educá-los. Então, a pesquisa foi acompanhada de um report. O report tem toda uma introdução sobre conceitos. Então, ela já serviu de vetor educativo, para que o pessoal possa saber um pouco mais, por exemplo, de alguns sistemas construtivos modernos, light wood frame, light steel frame, cross laminate timber, structural insulated panels, 4 sistemas construtivos que são modernos. Então, existe a explicação do próprio Instituto do que são os tais métodos modernos, sobre o que é a tal construção off-site. Então, ela tem um lado educativo. Depois, as próprias perguntas carregam consigo um pouco de conteúdo sobre o tema, para que possa levar o pessoal a refletir na resposta. Então, essa pesquisa, nesse momento, ela vai ajudar bastante o pessoal que trabalha no marketing dessas empresas, para que elas possam perceber o quanto a comunicação delas precisa ser assertiva para educar o mercado sobre esses sistemas construtivos, sistemas estruturais e das próprias técnicas de produção. Então, a sua primeira edição, ela veio mais com essa tônica de educar o consumidor. É o que realmente eu percebi em relação ao material, porque tem uma fase introdutória bastante profunda. E isso dá bagagem para quem não tem tanta familiaridade ou conhecimento com esse material, né, com esse sistema, na verdade, para que se familiarize e aí depois consiga consumir os dados da pesquisa. Inclusive, tem uma pergunta na própria pesquisa, e a gente acabou fazendo aqui um resumo para entender alguns pontos em relação às respostas, que é o nível, o grau de familiaridade, né, e da experiência também em relação à construção off-site. E 45,6% dos participantes têm um nível de conhecimento básico. É isso mesmo, né, Gilberto? Ela está bem no início, né? Então, é quando a gente coloca aqui, ó, conheço um pouco sobre o assunto, mas nunca trabalhei com construção off-site. Então, a pessoa... Às vezes, né, você sabe, a pessoa responde que conhece um pouquinho para dizer que não sabe nada, né? Então, assim, quase metade das pessoas disseram, né, conheço um pouquinho, mas nunca trabalhei. Depois você tem 6% que diz que é mais honesto. Não, nunca tinha ouvido falar antes dessa pesquisa e do tema. Depois nós vamos ter mais 15% que trabalham na construção off-site, mas ainda sem resultados, ou seja, estou na área iniciando. Depois vem o já ouvi falar, mas não tenho muitas informações sobre o tema, ou seja, está praticamente junto com os 45%. Então, são 15 mais 45, 60%, e 18% que diz que conhece, já trabalha, porque a pesquisa também chegou a considerar o público que já está no mercado de construção industrializada. Então, mais de 60% do público desconhece do que nós estávamos falando. É aí onde a gente fala da importância realmente, como você comentou, sobre a equipe de marketing conseguir fazer um trabalho para poder doutrinar. É isso mesmo. Eu não vejo nem então... que seja só sobre linha comunicativa, né? É sobre estratégia mesmo, visão de futuro para novos produtos, para um monte de coisa, né? A pesquisa dá um olhar para isso, né, Gilberto? E assim, eu vou tentar agora me afastar da minha própria posição para ter um olhar de fora, né? Eu estou na construção civil há 32 anos, eu trabalho há 22 anos com métodos modernos de construção,
e há quase 11 anos à frente do ITIE, né? Então é quase 33, 22, 11. Então, um terço, um terço, um terço. Muito bem. A gente, quando trabalha nesse mercado há tanto tempo, a gente sabe que houve um processo de revolução silenciosa, de alguns poucos visionários, persistentes, até teimosos, de certo modo, que lá atrás acreditavam numa transformação da construção civil. Essa transformação agora, ela entrou numa nova fase. Eu até vou querer citar aqui uma colocação do Rubens Campos, lá da Espaço Smart, que ele fez na FEICOM esses dias, dizendo que a construção industrializada, ela deixou de ser uma tendência, ela se tornou uma pendência, né? Então, ou seja, o pessoal do próprio Sinduscom também já tem entendido que a construção industrializada ela já não é mais uma opção, ela é uma necessidade. Então, agora sim, a grande massa da construção civil vai começar a despertar, e esse trabalho de nós, pioneiros desse mercado, ele vai servir de farol, vai servir de balize para essas pessoas que, pela primeira vez, vão começar a parar a pensar nesse assunto que para nós é corriqueiro, mas para a grande maioria da construção civil, eles às vezes passaram desapercebidos pelo dia a dia do trabalho, da profissão, quanto à relevância do que nós estamos abordando. E é interessante porque a gente entende, né, que por mais que haja um desconhecimento, há um interesse muito grande. A própria pesquisa apontou isso, né? Um alto grau de interesse na expansão do mercado de construção off-site. É isso, né, Gilberto? Exato, por conta da dor que o pessoal, principalmente que trabalha com obra, tem vivido, que é um pouco do episódio 1 que nós gravamos, onde a gente fala da escassez de mão de obra, que se soma às dificuldades de lidar com um consumidor que cada vez é mais exigente, com uma legislação que hoje é mais séria do ponto de vista do desempenho e da qualidade da edificação. Então, o construtor, eu costumo dizer que ele está sobre várias restrições que são sistêmicas, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de processos e do ponto de vista de tecnologia. Então, não está fácil hoje estar na pele do construtor. Então, obviamente, se a construção vai mal, todo o resto da cadeia produtiva sofre. Sofre o projetista, sofre o pessoal que vende, sofre o pessoal que trabalha na área de serviços, de suporte, porque é o que faz o motor girar. Então, eu vejo que essa dor que esse pessoal tem, e pela falta de resposta que as lideranças da construção industrializada deveriam ter dado e não conseguiram a tempo, leva o pessoal agora a ter aí um interesse grande pela construção industrializada, o que coloca nos nossos ombros agora um desafio ainda maior, que é democratizar esse assunto para os demais. Exato, mas como diz aí a sua camiseta, evoluir é inevitável, né? Exatamente. Fala, quando não vai no amor, vai na dor. Então, mas precisa evoluir, né, Gilberto? Isso só vai ser uma. Eu acredito, não sei se você visualiza, Gilberto, que vai ser uma curva de aprendizagem um pouco mais acelerada, por conta do que a gente falou sobre a escassez de mão de obra. Então, vai ter que ser muito mais rápido do que se tivesse começado há 20 anos atrás, como você começou a trabalhar com sistemas industrializados, né? Onde ninguém acreditava, Exatamente. ninguém visualizava, né? Como eu disse, né? Nós éramos vistos como visionários, às vezes até como malucos, né? Então, faz parte, né? Porque você faz parte praticamente de uma contracultura. Agora não. Agora começou a ser absorvido como uma cultura de necessidade. E, como você disse, eu acho que vai ter uma aceleração. A aceleração vai ser também estimulada pela concorrência. Eu tenho assistido aí a inauguração de inúmeras fábricas com altíssima produtividade sendo implantadas no Brasil. Obviamente, essas fábricas, elas às vezes estão ligadas a modelos de negócio diretamente com incorporação e vendas. Então, as construtoras do tradicional, em breve, estarão enfrentando também o desafio, né, de lidar com empresas que investiram em tecnologia. E aí, é óbvio, né, aí começa o embate econômico e nada mais do que a dor no bolso para fazer o pessoal, às vezes, mudar de opinião. Sim, com certeza.
Nós estamos chegando ao final aqui de mais um episódio, Antônio Gilberto. E, primeiro, a gente te agradece, não só pela participação, mas por ter realmente arregaçado as mangas e ter feito esse trabalho de pesquisa. Como você mesmo disse, é a primeira pesquisa de off-site realizada na América Latina, é isso? Exato. E conto com vocês, nesse ano nós vamos fazer a segunda edição da pesquisa. Agora nós temos aí a Associação dos Fabricantes de Construção Off-Site Modular, então é uma nova entidade. Com essa associação, nós poderemos inclusive trazer um pouco mais de dados, né? Quantos nós estamos gerando de riqueza, quantos nós estamos empregando, qual que é a quantidade de capacidade instalada das fábricas, quanto nós estamos podendo entregar de edificações por ano. Então, esse ano a pesquisa vem um pouco também com robustez de informações do próprio fabricante de edificações. Então, no ano passado eu anunciei esse novo mercado e o protagonismo do fabricante de edificações. Esse ano a gente dá um pouco mais de visibilidade para esse novo segmento. A gente como consumidor de informação, e porque é extremamente necessário e importante para o nosso negócio, o nosso trabalho é um trabalho de consultoria, onde a gente consome informação, consome pesquisa, e quando não tem, nós fazemos a pesquisa, então faz parte do nosso trabalho de planejamento estratégico fazer as pesquisas, e a gente sente essa carência, Sim, né, Pri? Muito. Tem muita deficiência. Exato. Né? Então, parabenizar mesmo, porque ficou muito boa, vai ajudar bastante a gente esse ano agora para os trabalhos que a gente tem pela frente, Gilberto. E aí, Gilberto, eu queria que você, por favor, falasse para o pessoal como que faz para acessar essa pesquisa. Então, no nosso próprio site do ITIE, no www.itie.org.br, lá o pessoal tem acesso à pesquisa, a artigos, o próprio livro digital que eu escrevi, tudo isso está disponível no nosso site. Perfeito. Gilberto, mais uma vez, muito obrigada. Que venham os próximos episódios. Sucesso aí para você. Obrigada, Gilberto. Obrigada, até mais. Pessoal. Obrigada, pessoal. Eu agradeço. Sucesso aí para a UPSEC e fico à disposição para uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada.